bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuação à nossa cirurgia gengivais. Na última aula, a gente abordou um pouco a respeito da gengivoplastia, que é um tipo de gengiva que a gente vai remover uma quantidade pequena, tipo uma raspagem. Mas relembrando o que é uma cirurgia gengival, a cirurgia gengival é um tipo de cirurgia que vai envolver a área periodontal, que vai envolver gengiva, tecido conjuntivo e também o periósteo, além do periodonto de inserção e sustentação. As cirurgias periodontais, elas apresentam diversas indicações, e a gengivoplastia e a gengivectomia têm indicações preferenciais em cada uma, onde nós abordamos no vídeo anterior da semana passada a respeito das indicações da gengivoplastia, e hoje a gente vai falar sobre as indicações e as contraindicações da gengivectomia. Então, gente, a primeira indicação, seja de uma cirurgia gengival, de gengivoplastia ou gengivectomia, é precaver a saúde periodontal daquele paciente. Então, principalmente as cirurgias gengivais, a gente tem que observar se aquele periodonto, né, como um todo, ele está saudável. A gente tem que fazer um exame periodontal, temos que preencher o periograma para a gente observar se aquele paciente não tem doença periodontal, porque não adianta a gente ficar removendo o gengiva e o paciente está ali com doença periodontal, tá com bolsa profunda, então a gente não pode fazer isso. Então a gente sempre tem que precaver a saúde do nosso paciente. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre a gengivectomia. Então, a gengivectomia, ela é uma excisão da parte da gengiva. Geralmente, ela é realizada para reduzir a parede do tecido mole. Então, a gengivoplastia, que a gente falou na semana passada, ela é mais indicada quando há ou uma parte, um dente com a gengiva muito, cobrindo mais um dente, né? Como, por exemplo, o incisivo lateral aqui com a gengiva cobrindo e os outros dentes com um sorriso gengival correto. E a gengivoplastia não, a gengivectomia não. A gengivoplastia, ela tem um fim mais estético, então o paciente está lá com aquela gengiva que muitas vezes é uma gengiva que abrange mais de um dente, só que é um fim mais estético, não tem muitas vezes um fim saudável. Já a gengivectomia, por sua vez, a gente vai precaver a saúde periodontal, assim como a gengivoplastia também, que é, né, um contorno da gengiva. Então, a gente vai refazer o contorno da gengiva na gengivoplastia. Então, gente, essa cirurgia, ela é indicada somente por cirurgiões dentistas que podem realizar em especialização em periodontia, principalmente em que realiza cirurgias periodontais. Então, a gente não pode ir para o ortodontista pedir para ele fazer uma gengivoplastia ou gengivectomia, não. Então, tem toda essa indicação. Então, você que esteja assistindo, não faça com qualquer profissional. Procure. Muitos profissionais hoje são profissionais desonestos, então a gente tem que saber com quem a gente faz essa cirurgia, mesmo não sendo de grande risco. A gengivectomia, perdão, gente, ela é um procedimento que é realizado para recuperar os defeitos causados, na maioria das vezes, por doença periodontal e não por uma doença do sistema, como, por exemplo, né, as pseudobolsas, que são bolsas que há. E essa gengiva, ela também é utilizada para reduzir o sorriso gengival excessivo de um paciente que vai envolver uma estrutura mais longa do dente. Então, a gente vai lá, vem com bisturi e remove essa bolsa periodontal. Então, aqui a gente tem um caso clínico de uma paciente que removeu a porção inteira da gengiva. Então, tem uma secção inteira assim, uma secção da gengiva. Então, aqui a gente observa uma gengiva inserida muito espessa. E aí o cirurgião dentista foi lá e refez essa gengivotomia e deixou até o contorno do dente, né, aqui principalmente na face incisal, muito mais bonito. Então, deixa um sorriso muito mais harmonioso. Então, como eu disse, o objetivo é sempre trazer uma harmonia para aquele paciente. Muitas vezes o paciente tem toda uma questão de estética que está envolvida, de autoestima. Então, quando a gente faz esse procedimento, o paciente fica muito mais feliz. E sim, essa cirurgia leva ponto. Muitas pessoas podem pensar, vai levar ponto, eu tenho que ficar de repouso. Então, tudo isso, gente, é uma cirurgia como qualquer outra cirurgia.
só que ela precisa de descanso também. Aqui a gente tem outra paciente que tem pseudobolsas, então uma das indicações da gengivectomia é essa incisão, né, pra gente remover essas bolsas. E aqui a gente vai falar um pouco das outras indicações. Além das pseudobolsas e também as supraósseas, a hiperplasia gengival, que também era uma indicação da gengivoplastia, é para remover também essa gengivectomia. O aumento de coroa clínica, então muitas vezes aquele paciente, ele tem uma face incisal muito pequena, então a gente vê lá e aumenta, como o caso das fotos anteriores. E correção do sorriso gengival, que muitas vezes pode estar desproporcional. Contraindicações é uma eliminação de bolsas supraósseas com profundidades diferentes. Como assim? Não é uma indicação a supraóssea? Muitas vezes aquela profundidade da bolsa, a gente insere a sonda, a bolsa está 5, a gente insere a bolsa está 7, 3, 4. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, porque vai que aquele paciente tem uma dor periodontal ou tem alguma outra alteração patológica, então vamos priorizar para não fazer. Então, vamos estudar mais, investigar, para ver se é um caso que a gente possa fazer ou não. E bolsas infraósseas não pode, independente da profundidade, a gente não pode indicar uma bolsa infraóssea para aquele paciente, porque como o próprio nome está falando, né, é uma interna. Também a eliminação de bolsas que atingem ou ultrapassam o limite mucogingival. O limite mucogingival, ele fica localizado entre a gengiva inserida e a gengiva marginal livre. Então, a gente não faz essa cirurgia. Quando o paciente está com processo inflamatório agudo, independente se o paciente tem inflamação, a gente sempre vai tratar a inflamação. A urgência, vamos passar uma terapia medicamentosa, observar aquele caso daquele paciente e aí sim a gente vê. Vamos fazer cirurgia? Não vamos fazer cirurgia. Então, cada caso é um caso. E também pacientes que apresentam sítios com defeitos de cratera óssea. Como é que eu vou saber isso? Exames complementares. Então, a gente vai pedir uma radiografia, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, seja qual é o exame que a gente precise para que aquela cirurgia daquele paciente seja uma cirurgia correta, que não cause complicações para vocês, ou até mesmo que você não receba um processo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a boca, com a parte interna principalmente, que é a parte que a gente não consegue ver. Porque a boca, ela não é só dente, ela não é só o periodonto. Ela envolve muito mais que isso, não é? Aqui a gente tem outro caso de uma cirurgia. Então, essa aqui foi um aumento de coroa clínica. Então, o dentista veio ali, né, com o bisturi, demarcou a área. E depois ele removeu e teve esse aumento de coroa clínica. Muito bonito esse tipo de cirurgia. Aqui, outra indicação, que são de bolsas, né? Essas pseudobolsas ou até mesmo bolsas supraósseas, a gente faz essa remoção. E também aqui o aumento de coroa clínica, que o paciente, ele, além de aumento, né, ele deve ter feito outros procedimentos, visivelmente. Dá para observar que ele fez um clareamento dental, apesar de, para muitos, tá um branco excessivo, né? Não é a cor saudável do dente, mas, enfim. E aqui a gente observa, principalmente aqui no canino, olhem só a diferença, olhem só a diferença entre os dentes. Então, bem bonito. O canino, incisivo lateral, central também dá para perceber, né? Quando sorri, então, cada caso é um caso. A gengivectomia, como a gente disse, ela tem a finalidade de corrigir os problemas gengivais. No entanto, o que a gente viu, as indicações dela era o quê? Eliminar a pseudobolsa, bolsa supraóssea, hiperplasia gengival, correção do sorriso gengival, defeito gengival. Então, a gente vai corrigir os problemas gengivais, não tanto a parte estética quanto estava tanto a gengivoplastia, que era eliminação de margens gengivais espessas, pigmentações melânicas, né, que são as chamadas melanoplastias. Então, é mais um problema gengival. Então, se você achar alguma questão de concurso que seja relacionada à gengivectomia ou gengivoplastia, sempre opte por falar que a gengivectomia é relacionada a um problema gengival. Aqui a gente tem uma gengiva perfeita. Eu amo essa imagem porque eu acho que o dente dela tá tão lindo, o sorriso gengival harmonioso. É isso que a gente sempre tem que buscar nos nossos pacientes. E qual é o protocolo clínico para eu fazer uma gengivectomia? Primeiro de tudo, gente, avaliar o paciente. Então, a gente vai fazer uma anamnese, vamos conversar com aquele paciente, ver por que ele tá querendo, por que ele tá precisando, fazer exames complementares se for necessário, e aí sim a gente vai fazer a cirurgia. Então, faz uma asepsia do campo, realiza uma anestesia, né, ou infiltrativa
Ou se precisar de um ou mais nervos, a gente vem também fazendo esse tipo de anestesia. A gente vai fazer também um isolamento do campo, então a gente não vai simplesmente fazer uma cirurgia sem isolar. Então vamos lá paramentar, né, aquele paciente. Não isolar, isolamento dentário, né, porque não tem como a gente botar um isolamento absoluto naquele paciente. Mas vamos fazer um isolamento do campo. Vamos marcar a profundidade da bolsa, que a gente vai ver que nós vamos marcar com o bisturi, então a gente vem aqui com o bisturi, ou essa gengivotomo de Orban ou de Kirkblend, a gente pode utilizar um deles dois para fazer essa marcação. A gente também vai fazer depois uma incisão primária, né, com esse bisturi, depois a gente faz a incisão secundária, respeitando sempre os limites, principalmente o limite mucogingival. Depois a gente vem, faz a excisão tecidual, né? Remove aquele tecido de granulação, faz uma raspagem e um alisamento radicular se for necessário, né? Se a gente observar que tem algum cálculo ali que está internamente na gengiva, a gente faz. Depois disso, dessa plástica, a gente protege a ferida, vamos suturar, né? Se for necessário. E aí, a gente vai fazer uma irrigação com o soro fisiológico, né, para limpar aquela cavidade daquela gengiva, né, que está muitas vezes aberta. E aí a gente vai fazer uma manutenção pós-operatória. Vamos passar o paciente para casa. Se o paciente reclamar de dor, a gente pode passar um analgésico junto com um anti-inflamatório, né? O mais indicado é sempre a gente passar por pelo menos 3 dias. E vamos ficar conversando com aquele paciente, acompanhando ele, né? Tudo isso. E aqui a gente tem uma gengivoplastia. Acertei. A gengivoplastia, ela, ao contrário da gengivectomia, ela vai fazer uma marcação por meio de uma sonda, né? E a gengivectomia, não. A gente vai fazer a marcação com o bisturi. Então, a gente vem com o bisturi, faz incisão primária, faz incisão secundária. Depois, a gente remove todo esse tecido de granulação. Bom, gente, e depois da cirurgia, a gente vai pedir para o nosso paciente ir para casa e continuar com a sua rotina de higiene. Então, vamos falar para ele escovar os dentes com uma cerda macia, vamos pedir para ele trocar de escova, né, para ele utilizar uma pasta dental, principalmente se ele tem doença periodontal, que apresente mais, né, propriedades antibióticas, né, como, por exemplo, o Periogard. Então, tudo isso a gente vai avaliar. Pedir para o paciente também para escovar o dente, se for necessário, indicar o uso de enxaguatório bucal, porque a gente também quer manter o nosso dente saudável. E uma frase para vocês aqui nesse nosso vídeo de hoje é que cada nova fase da sua vida vai demandar por um novo você. Então, o nosso maior inimigo, gente, somos nós mesmos. Então, nós somos os nossos maiores competidores, nós somos os nossos maiores negativos, nós nos colocamos para baixo e a gente precisa mudar, não é por namorado, por mãe, por amiga, a gente precisa mudar por nós, para que a gente possa buscar sempre ser uma pessoa melhor. E é isso, muito obrigada por ter estado até aqui. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Confundir sim gengivectomia e gengivoplastia são palavras muito parecidas, mas a gente não pode confundir na prática, né? De jeito nenhum. Mas enfim, muito obrigada por ter estado até aqui, falando novamente. Qualquer coisa, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, @canalresumosdeodonto, ou através do nosso e-mail, resumosdeodonto@gmail.com. Me conta aí o que você está achando nessa série de vídeos e indicações sobre novos próximos vídeos que vocês têm interesse. Então é isso, muito obrigada por estar aqui e valeu!